Continuando, temos tido a preocupação, em várias palestras, apresentarmos dados científicos e até nomes de cientistas que vêm aprofundando o estudo e a comprovação dos fenómenos espíritas, inclusivamente no novo conceito da parapsicologia. Hoje vamos mudar este rumo. Iremos agarrar um objeto simples, uma bússola. Um objeto que muitos usam, porque ela pode, se quisermos, ser útil a cada um de nós, no conceito pessoal, do eu integral. É uma bússola muito própria. Navegaremos por caminhos novos, na tentativa de conquistarmos o nosso interior. É muito fácil derrotarmos os outros. É muito fácil. Basta fazer uso da mentira insidiosa que vai minando e dando os seus frutos. Basta utilizarmos a maldicência, aqui e ali, sobre este ou sobre aquele, e de imediato uma imagem que era digna e impoluta fica denegrida. Podemos facilmente, como estamos vendo, vencer os outros, até pela calúnia, pela traição, lançar suspeitas ou até por métodos covardes. Mas vencer-se a si mesmo é obra de gigante. É necessária muita coragem. Então olhemos a bússola e iniciemos o nosso percurso pelo norte, interrogando-nos quem somos, como somos e por que é que somos assim. Perguntas, como estamos vendo, bem adequadas, porque todos precisamos de nos situar. Se formos sinceros, queremos encontrar as respostas que nos irão com certeza absoluta ajudar. E vamos encontrar essas respostas agora a sul, como um ponto de referência da doutrina espírita e também nos seus ensinos acerca das existências sucessivas. A leste, através da viagem respeitadora da moralidade, ou seja, das leis divinas, das leis naturais, ficamos aptos a marchar sobre o oeste, recebendo a consolação e as esperanças num mundo melhor. Então recapitulemos. A norte, as interrogações. A sul, as respostas. A leste, a viagem respeitadora. E, por fim, a oeste, as consolações e as esperanças. Precisamos todos de refletir, mas muito, interrogando-nos por que corre tanto o homem na procura de coisas fora de si e raramente dá um passo na busca de si mesmo. Parece que perdemos o rumo, daí a necessidade da nossa bússola. E perdemos o rumo à força de nos omitirmos. E agora os pontos cardeais, quando não temos a bússola segura, são pontos geográficos perdidos no vazio. Desde os tempos mais remotos, que a criatura humana conquistou espaços ao redor do seu habitat, passando de seguida a dominar os mares, os continentes. Não satisfeito, o homem lançou-se à descoberta do espaço, mas não consegue descobrir nem conquistar o seu eu interior. Um grande médium, Divaldo Franco, uma vez disse: há pessoas que desejariam ir para a África, para a Índia, para ajudar a redenção dos pobres e dos leprosos. É muito nobre.
mas, por vezes, dentro da nossa morada, pode existir alguém marcado na alma pela lepra moral e que nós fingimos não ver. Também conta que outros lhe dizem: gostaria de trabalhar na mansão do caminho, que tantas crianças recebe diariamente. Gostaria de trabalhar lá porque eu adoro crianças. E Divaldo diz: então fica onde está. Porque as crianças da Bahia não são diferentes daquelas da sua terra. Comece aí mesmo, para experimentar a sua revolução interior. Agora façamos a viagem de volta. Vamos fazer a viagem da jornada de regresso ao lar. No momento em que estamos fazendo a de volta para o nosso mundo íntimo, recordemos tantas tragédias, tantas amarguras resultantes das excursões do homem ao mundo exterior. Iniciamos a nossa incursão ao plano interior. Não adiemos esta tarefa. Quem crê, tudo pode. Havendo vontade, e como nós sabemos, a vontade tem força. Por isso nós dizemos a força de vontade. Esta viagem para dentro de que a doutrina espírita se faz intermediária, dá-nos o exemplo da peregrina mansidão de Francisco Cândido Xavier, que, como sabemos, foi a maior antena paranormal do século XX, e que isso nos sirva de ânimo e consolo. Enquanto muitos tomavam, ele dava. Enquanto vários acumulavam, ele distribuía. Enquanto outros se exaltavam, ele humildava-se. E aceitou todos, sem exceção, como irmãos. Só com este viver é possível ajudar os outros a encontrar os seus mundos interiores também. Há um caso narrado por Divaldo Franco no livro Seara da Luz, em que um casal, em profundo estado de ódio, procurou Chico Xavier. A sua filhinha de 5 anos, Margarete, fora assassinada. A menina tinha sido responsável pela volta do pai ao lar. Ela apelou-lhe constantemente o regresso, depois de que ele tinha feito uma tentativa frustrada de abandono da família durante 1 ano. Período que fora dedicado a uma terceira pessoa. Essa pessoa não perdoou à menina essa responsabilidade. Raptou-a e matou-a. Esse pequenino ser, apenas porque teve o dom de, através do seu amor filial, fazer ver ao pai equivocado, o seu erro, levando-o na viagem de volta. Ao serem recebidos após longa espera, que era sempre assim com o Chico, uma fila interminável, disse-lhe a inconsolável mãe: Chico, mataram a nossa filha. E o Chico, com aquela voz doce: ninguém mata ninguém, minha filha. Sua filha vive. Nossa Margarete está aqui. Foi trazida pela avózinha. Acalme-se. Você não confia em Deus? Após este primeiro contacto, o casal manteve-se na casa da prece e conta a mãe: sentei-me, longas horas. De madrugada chamaram o meu nome e o nome do meu marido. Era uma mensagem da nossa filhinha. Não sei até hoje dizer o que senti. A mensagem dizia assim: mãezinha,
Meu querido pai, voltei para dizer-lhes que estou viva. Se alguém pensou em me magoar, não conseguiu. Papá, não fique triste. Não senti nada. Agora, apenas saudade. Eu dormi. E quando acordei, vovó Felicidade acarinhava-me. Disseram-me que vocês estavam sofrendo muito e pedi para vê-los, para abraçá-los. E vi você, pai, com ódio. Paizinho, você se lembra do que me dizia? Se não puder perdoar, pelo menos desculpe. Então, paizinho, desculpe. Ninguém nos fez mal nenhum. Eu tinha que voltar para cá e voltei. Mas nunca mais nos separaremos. Eu vim pedir-lhes que desculpem. Paizinho, mãezinha, até já. E você, mãe? Porque a mãe compreende-me melhor, de certeza. Portanto, perdoe. Beija-os, a sempre vossa Margarete. E ainda há quem diga que os espíritos não se comunicam. Esta mensagem de esperança e consolação leva o homem, a mulher, a mergulhar na meditação pela busca da paz. É tão importante termos paz em nós. Por isso, todos devemos fazer a viagem ao nosso interior, a viagem para dentro de nós. Afinal, essa viagem é o único rumo que a bússola não indica, porquanto não é um caminho que se encontra fora, mas é um caminho que está dentro de cada um de nós e só o próprio o pode encontrar. Como? Pela busca constante da reforma íntima. Só corrigindo os nossos maus hábitos conseguiremos esta reforma. E o que é um hábito, afinal? Define-se como sendo aquilo que repetimos como tendência, como uso ou como costume. Nas nossas existências, há determinados comportamentos que se tornam hábitos. E inconscientemente deixamo-nos dominar por eles. Podem ser bons ou podem ser maus. Quando maus, torna-se necessário dominá-los e, se possível, eliminá-los. Isso é conquista interior. A tarefa mais difícil de cada uma das nossas existências, as reencarnações, a volta a novos corpos, a tarefa mais difícil é a reforma íntima, a nossa transformação para melhor. O aprimoramento do nosso interior só é possível se eliminarmos os hábitos nefastos. Como? Como eu posso fazer? Alicerçando os nossos sentimentos bons. Alicerçando porquê? Porque eles já estão em nós. Não há ninguém que não tenha a bondade dentro de si. Não há ninguém que não tenha o amor dentro de si. Não há ninguém que não tenha a compaixão dentro de si ou o sentido de caridade dentro de si. Todos têm. Precisamos, por vezes, é alicerçá-los com força, com firmeza, a fim de que eles possam continuar connosco agora de modo mais efetivo. Não é que interessa que seja mais visível, porque o bem é calado, é calmo. Muitas vezes nós sabemos, o bem é anónimo. Então, jornadeando no nosso viver, com exemplos dignos, nós poderemos continuar com as nossas cabeças bem erguidas. A natureza dá-nos um bom exemplo. Exemplo que passa até a valor de lei da física. Quando
Lavoisier apresenta: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Nós não fazemos parte da natureza? Não nos podemos transformar? Podemos. Se é assim, por que havemos de ser nós avessos à mudança? Porque havemos de arranjar sempre desculpas para adiar esta transformação. Quando a natureza nos quer brindar com uma borboleta maravilhosa, irradiando todo o tipo de cores, voando tranquila, quando a natureza nos quer dar isso, tudo começa num pequenino ovo, que vai ser lagarta, vai ser crisálida, e só depois vai ser a tal linda borboleta. Houve ou não transformações? As mesmas que se podem dar connosco. Irmos nos transformando para amanhã, depois da amanhã, para a semana, para o ano, para a próxima reencarnação, se for o caso. Sermos almas boas. Os espíritos referem-nos que muitas vezes vencemos as distâncias físicas externas, mas falta-nos a coragem de vencer a pequeníssima distância para dentro de nós. Não conseguimos encontrar-nos, mascaramos os nossos defeitos e transferimos a nossa pretensão de mudança no tempo. Amanhã. Amanhã penso nisso. E alguns até já completamente desistentes dessa batalha íntima. Na próxima. Na próxima quê? Reencarnação. Logo vou ver. Então, a reforma íntima pode-nos trazer um deslumbrante amanhecer. Uma manhã de sol imenso que nos aquece. Rejuvenesce-nos o espírito que fica completamente rico de esperanças. Quedarmos-nos no erro envelhece-nos com as sórdidas paixões. Nada se modificará nas nossas vidas, quer no campo da saúde, da profissão, das próprias finanças, no seio da família, nos relacionamentos. Nada se modificará se temarmos em continuar da mesma maneira. Não há preces que nos salvem, nem esclarecimentos que nos prestem, não adianta, nem doutrinas que nos ensinem, nem mesmo casas espíritas que nos valham. A solução dos nossos problemas está em nós. O milagre chama-se reforma íntima. Já perguntámos e repetimos, o que fazermos então? O verdadeiro alfobre de nobres sementeiras que se chama Evangelho de Jesus dá-nos a receita. Sem nenhum tipo de ambiguidade ou dúvida. É preciso estar no Evangelho. Cair em si. Conhece-te a ti mesmo. Já vem desde a antiguidade mais remota, a antiguidade clássica grega. No tempo de Delfos lá estava. No frontão, conhece-te a ti mesmo. Sócrates o falava muitas vezes. Todos já ouvimos falar na reforma íntima. Todos, sem exceção. Mas quase sempre o termo desperta nas pessoas a ideia de que tudo em si está errado. Tudo em si precisa ser reformulado. Ou seja, somente somos portadores de coisas negativas, ruins, que devem ser modificadas. Não pensemos assim. O termo reforma
O significado da palavra quer dizer retificação, mudança, mas também melhoria, aprimoramento, dar melhor forma a alguma coisa. Se não, vejamos, quando dizemos que vamos fazer uma reforma na nossa casa, isto não significa que ela está toda mal. Pode simplesmente querer dizer que desejamos melhorá-la, ampliá-la, torná-la mais confortável. Assim, a reforma pode compreender uma repintura exterior, porque a atual está começando a descascar ou encontra-se já descolorida, pelo longo tempo de exposição às intempéries. Durante a inspeção para o restauro, poderemos descobrir que precisamos substituir o soalho de um compartimento, uma parede, um pedaço de teto, quem sabe? Substituir algumas telhas que estão quebradas, algumas canalizações que estão ferrugentas. Com certeza, também haveremos de encontrar na casa que nos dispomos a reformar alguma coisa que, ao menos por agora, não precisa de nenhum retoque. A nossa reforma íntima, por vezes, também é assim. O que está bem é para continuar bem. Vamos reformar o que está mal. Talvez assim nós consigamos um lugar aconchegante. Termos essa casa que reformamos com uma boa iluminação. Os móveis bem arrumados. A pintura em bom estado. Assim, tudo está bem e não necessitará ser tocado, como dissemos, pelo menos por agora. Também é assim quando falamos da reforma íntima. Analisando as nossas disposições individuais, a nossa forma de ser, de pensar e de agir, vamos descobrir que temos defeitos, sim, entretanto também já algumas virtudes. Os defeitos são aqueles que devemos esmerar-nos para nos libertarmos. De preferência, rápido, mas, se for impossível, ao menos, naturalmente, a pouco e pouco. Exatamente como a reforma de qualquer casa, seja pelas condições financeiras, quer seja pelas condições técnicas, não se faz a reforma de uma casa de um dia para o outro. Tempo, esforço, atenção é o que é exigido para irmos nos libertando de grandes e pequenos defeitos. Às vezes é o ciúme que teima em desaparecer. A impaciência que nos faz explodir por quase nada. O egoísmo, falando do mais alto. Como todo o restauro tem a ver com uma certa desarrumação, lixos variados, sobras, sejam caliças, madeiras, o que quer que seja. Quando iniciamos a reforma íntima, por vezes, vamos sentir-nos como se tudo estivesse mal. Parecer-nos-á que só temos defeitos e que nunca os iremos superar, só se não quisermos. Tenhamos paciência. A natureza não dá saltos. E vícios de muitos anos necessitarão de tempo para serem erradicados. Um dia, quando agora a reforma estiver completa, tudo estará arrumado. Bem dispostos, tudo bem disposto nos espaços corretos. E é claro, a nossa alma enfeitada com flores viçosas, nos vasos delicados das virtudes que conquistamos. Jesus, o Mestre, com o intuito de incentivar as criaturas à própria melhoria, ensinou que quem estivesse no telhado não descesse para o interior da casa. Que quem estivesse no campo
não retornasse para a cidade. E este convite de Jesus é para que, vencidas as etapas, as pequenas deficiências, abolidos os erros, não nos permitamos cometê-los outra vez. Nunca nos permitamos o só hoje. Faço só hoje. Bebo só hoje. Não nos permitamos isso. Pois assim a reforma íntima demorará muito. E muito mais. Vejamos algumas passagens evangélicas. A mulher adúltera, depois do encontro com Jesus e do diálogo que ela manteve com ele, caiu em si e modificou o seu comportamento arbitrário, a sua própria conduta dúbia, passando a abraçar a virtude. Simão Pedro, ao ouvir o canto do galo, caiu em si e recordou-se da premonição do Mestre Jesus, vaticinando que ele o trairia 3 vezes, pelo que se transforma, constituindo-se, a partir daí, a base sobre a qual se vai erguer o cristianismo. Judas, o filho de Iscariotes, depois de vender o seu mestre por 30 dinheiros, caiu em si, mergulhando numa atroz angústia que o levou ao pior dos atos, o suicídio. Mas fez a reforma íntima em novas reencarnações, nunca mais se permitindo afastar do Mestre Jesus. A própria multidão que estava pronta para apedrejar a mulher adúltera caiu em si, depois de ouvir as sábias e caridosas palavras de Jesus, e lentamente debandou, deixando o local. Nascia aí, para estas pessoas, a reforma íntima, com a conquista da tolerância e do perdão. Então será que, caindo em nós, não largaremos também as pedras sem querer atingir ninguém? Não tentaremos compreender aqueles que erram? Não passaremos a dar a nossa compreensão e o nosso ombro amigo? Sabendo de antemão onde nos levam os diversos caminhos da nossa vida terrena, qual escolhemos? O caminho do inferno, pelas angústias, as dores, sofrimentos e mortificações? Ou o caminho do céu, pelas alegrias, pela felicidade, pela fraternidade e até pelo amor? Sempre será a escolha nossa. Sempre será o nosso livre-arbítrio. Conta-nos um maravilhoso koan taoísta, uma espécie de parábola, que certo dia um poderoso guerreiro samurai, ostentando a sua armadura, a longa espada sobre o dorso, 2 facas adornando a cintura, uma de cada lado, passando junto de um templo, viu que estava um ancião, um monge bem idoso, sentado na tradicional posição de lótus, em meditação profunda. Ele, o guerreiro, aproxima-se do monge e, com a sua voz autoritária, pergunta-lhe: diz-me qual é a diferença entre o caminho do inferno e o caminho do céu? O monge, impávido, sereno, abriu os olhos e disse-lhe: como ousas ou te atreves a retirar-me da minha meditação profunda? Como tu não percebes que eu estou orando?
E o guerreiro, com a sua voz colérica: velho imundo, como ousas responder-me dessa maneira? Vou-me servir da minha katana e decepar-te a cabeça. O monge levemente sorriu. Aí tens o caminho do inferno. O guerreiro caiu em si, ponderou e disse: mestre, desculpa-me. Sabes, venho de longas lutas. Estou cansado de tanta luta. Perdoa-me. E o monge novamente: aí tens o caminho do céu. Então, temos ou não temos a possibilidade da escolha, se nós quisermos? Temos. Sempre. Não precisamos regatear esforços. E todos de uma vez caiamos em nós, vencendo os medos, ingratidões, incertezas, dores, sofrimentos. Avancemos sempre, por amor a Jesus e ao nosso próximo. Só assim não negaremos a nossa amizade, não fingiremos desconhecer os necessitados, não ignoraremos os que buscam auxílio desesperado, porque caindo em nós, faremos a necessária e imperiosa transformação para praticar a lei do amor. Ken Kiss Jr., que foi um grande psicólogo americano, afirma num dos seus mais preciosos livros: no mundo há apenas uma pessoa capaz de o fazer plenamente feliz. Apenas há uma pessoa no mundo capaz de o fazer totalmente feliz. Quer saber quem é essa pessoa? Pergunta ele. Olhe-se no espelho e encontra a resposta: você mesmo. E ainda podemos ir mais longe. Apenas há no mundo uma pessoa com quem somos obrigados a deitar-nos diariamente: nós próprios. Então, se temos que ter forçosamente esta companhia, façamos com que ela seja boa. Seja uma companhia interessante. E levando-nos à posição de conquistadores da melhoria íntima, da melhoria espiritual, superando sempre o mal que nos aflige. Ouçamos o apelo da mudança. Como diz o próprio Evangelho, os tempos estão chegados. Caiamos em nós. Vamos convergir todos, o mais depressa que pudermos, para a linguagem universal do amor, que nos alimentará, nos fortalecerá nos nossos próprios propósitos de mudança. Não esqueçamos, como já dissemos, que dentro de nós está a eterna das virtudes. Só precisamos deixar a luz jorrar para o exterior de nós. Se deixarmos essa luz interior vir para fora de nós, estaremos iluminando os nossos caminhos. Na espiritualidade superior, os bons espíritos não nos deixam sós. O outro lado, que podemos dizer que é o outro lado da vida, o lado verdadeiro, quer ajudar-nos a deixar para trás as nossas aflições. É só preciso nós querermos. Então, quase em jeito de conclusão, a bússola orientadora está dentro de nós. É o refúgio do nosso coração. O alfobre dos nobres sentimentos.
que realmente as palavras da nossa palestra nos possam ajudar nesse propósito que tem que ser íntimo. O propósito para cada um. Não temos fórmulas mágicas. Nem sequer a doutrina dos Espíritos nos apresenta essas fórmulas. Mas mostra-nos como todos, se quisermos, podemos modificar o nosso viver. E isso é o importante. Pela atenção que me dispensaram, eu fico-vos grato.